Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos começar mais um capítulo chamado Intervalos de Confiança. Bom, e para poder introduzir o conceito de intervalo de confiança, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa Food Lion, que ela foi fundada em 1957 e é uma das maiores redes de supermercado dos Estados Unidos, com 1.200 lojas. A empresa vende mais de 24 mil produtos diferentes. A empresa sempre visa um futuro de inovações, crescimentos, liderança de preços e atendimento aos seus clientes. A empresa implementou o método LIFO, Last In, First Out, de avaliações de inventários, o que reduz a receita líquida, diminuindo os impostos sobre a renda durante os períodos de inflação. O LIFO exige contagem de estoque e, para evitar tempo e gastos excessivos, a Food Lion seleciona uma amostra aleatória de 50 lojas. Em um ano recente, a estimativa amostral do índice LIFO sobre o inventário de saúde e beleza foi de 1,015. Utilizando um grau de confiança de 95%, a Food Lion calculou a margem de erro de 0,006 para a estimativa amostral. Desse modo, o intervalo de 1,009 a 1,021 produziu uma estimativa para o LIFO com 95% de confiança. E foi preciso. Bom, interessante a gente falar um pouquinho sobre esses conceitos, porque a gente vai implementar agora a ideia de confiança, intervalos de confiança e estimativas, tá certo? Bom, então, intervalos de confiança, a gente vai ver 3 tópicos. O primeiro, intervalo de confiança para a média, com o desvio padrão conhecido. Depois, o intervalo de confiança para a média com sigma, ou seja, com desvio padrão desconhecido. E intervalos de confiança para a proporção, tá certo? Então, vamos lá entender esses tipos de intervalo de confiança para a média. Bom, dentro desse tópico de intervalos de confiança para a média com sigma conhecido, nós vamos ver 3 subtópicos. Estimar os parâmetros populacionais. Segundo, intervalos de confiança para a média populacional e o tamanho da amostra. Então vamos começar por esse tópico 1. Antes, a gente só tem que entender o que a gente vai aprender nesse capítulo. Então aqui, como encontrar uma estimativa pontual e uma margem de erro, como construir e interpretar intervalos de confiança para uma média populacional quando o desvio padrão é conhecido, tá? O desvio padrão populacional é conhecido, como determinar o tamanho mínimo necessário da amostra para estimar uma média populacional. Então tem ciência que a gente vai ter que aprender esses 3 tópicos, tá? Bom, então a gente começa estimando os parâmetros populacionais. Em estimativas, galera, a gente vai trabalhar com 2, basicamente. A estimativa pontual, que é basicamente o que a gente já está fazendo, que é calcular a média, desvio, proporção de uma população. Então, o que a gente faz? A gente coleta uma amostra e faz essas medidas, e essas medidas já são uma inferência, podemos dizer assim, sobre a minha população. Bom, depois disso, a gente vai trabalhar com a estimativa intervalar. E aqui, basicamente, a gente vai trabalhar com distribuição normal, tá certo? Bom, mas agora vamos falar um pouquinho sobre a estimativa pontual. Colocando a definição aqui da estimativa pontual, é o seguinte, uma estimativa pontual é um valor único estimado para um parâmetro populacional. A estimativa pontual menos tendenciosa ou viesada, da medida populacional μ é a média amostral x-. Então, como eu falei anteriormente, aqui a gente vai trabalhar com a média, por exemplo, de uma amostra, tá? O desvio de uma amostra. Isso aqui já é uma estimativa para a nossa população. Bom, mas antes a gente tem que entender qual a diferença entre estimativa e estimador, tá? Bom, temos diferença entre essas duas palavras.
Uma estimativa é um valor específico ou um intervalo de valores usado para aproximar um parâmetro populacional. Já o estimador, ele é uma característica da amostra. Ele é uma média, ele é a mediana, ele é o desvio, tá? Ele é realmente o que a gente está calculando, né? Então ele é utilizado para obtermos uma aproximação do parâmetro populacional, tá certo? Então tenham em mente a diferença entre estimativa e estimador. Um pouco da simbologia do que a gente está usando, né? Então aqui eu tenho parâmetros da população e tenho estimadores pontuais. Perceba que é basicamente o que a gente já aprendeu. Aqui, letras gregas, igual mi, representa parâmetros da população, x barra significa a média aí, ou uma estimativa pontual. A mesma coisa para o desvio, que é o sigma da população, e S, estimativa pontual, o desvio padrão da amostra. E assim sucessivamente. Só esse aqui que é diferente, que talvez vocês não conheçam. O π, que é uma proporção, tá? Que a gente vai falar depois, proporção da população. E aqui o P minúsculo, que é a proporção da amostra, tá certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho desses parâmetros populacionais. E por que razões a gente utiliza a média amostral como um estimador da média populacional μ. Por quê? Primeiro aqui, a distribuição das médias amostrais, x barra, tende a apresentar menor variação do que distribuições de outras características amostrais, tipo mediana ou moda. Então, a média ela é muito utilizada por esse motivo, tá, gente? E é um estimador não tendencioso da média populacional. Então, tende a centrar-se em torno do μ. Tende um valor central, que é o próprio valor de μ. Lógico, podemos ter outliers que atrapalham isso? Podemos, mas a gente pode também verificar esses outliers e até retirar isso da nossa amostra. Então, a média é um parâmetro, é um estimador muito interessante e muito utilizado para fazer as nossas estimativas das populações, tá certo? Bom, então agora eu vou apresentar para vocês um problema exemplo para a gente aprender a fazer uma estimativa pontual. O diretor do departamento pessoal da empresa aqui de eletrônica foi incumbido da tarefa de desenvolver um perfil dos 2.500 gestores da companhia. As características a serem identificadas incluem o salário médio para os gestores e a proporção de gestores que concluíram o programa de treinamento administrativo da empresa. Então, isso daqui são parâmetros populacionais, ok? Lá dos 2.500 gestores. A média, 51.800 e o desvio padrão, 4.000. Os dados referentes ao status do programa de treinamento mostram que 1.500 dos 2.500 gestores completaram o programa de treinamento. Então, se a gente tem 1.500 de 2.500, eu posso dizer que a proporção populacional, π, é de 0,6, ou seja, 60% das pessoas lá, dos gestores, concluíram o programa de treinamento, tá certo? Então aqui eu tenho um parâmetro, né, populacional, que é esse π, 0,6, e os outros parâmetros são esses daqui, né? A média e o desvio. Média 51.800 e desvio 4.000. Ambos parâmetros populacionais aí dos gestores, tá? Bom, então suponha que em vez de você pegar todos esses 2.500 e fazer uma entrevista ou uma pesquisa, eu selecione uma amostra com 30 gestores. Bom, essa amostra aqui ela é finita, tá? Porque eu conheço o número de gestores, 2.500. Então, a gente pode fazer também a enumeração dessa amostra, tá? Enumero todo mundo e depois eu faço uma aleatoriedade, né? Um sorteio. Posso usar a ferramenta aqui do Excel, igual aleatório entre 1 a 2.500, por exemplo. Quando eu faço isso, eu tenho essa tabela aqui, onde eu tenho o salário anual de x1 até x30, tá? Até x30 aqui, eu tenho os salários anuais aí da minha amostra. E tenho também dizendo quem concluiu o programa de treinamento administrativo. Então aqui, sim, 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 não. E eu posso contar, por exemplo, aqui, quantas pessoas concluíram
o programa de treinamento e contas não concluíram. Tá, mas para poder fazer uma estimativa pontual, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com a média salarial. Então, para estimar o valor de um parâmetro populacional, a gente vai pegar essa amostra e vai fazer alguns cálculos aí que retrata a característica da nossa amostra. O primeiro cálculo dele é fazer a média. Então eu somo todos aqueles valores e divido por 30. Então aqui eu tenho 51.814. Esse aqui é a média salarial. Também posso fazer o quê? Posso fazer o desvio padrão, né? Então posso fazer o desvio padrão e encontrei aqui 3.348. E também posso fazer a proporção. Por exemplo, daqueles 30 lá, 19 responderam que sim, que completaram o programa de treinamento. Então 19 dividido por 30 está dando aí 0,63 a proporção amostral. Não confunda com a populacional. A populacional estava dando 0,60. Beleza? Bom, então aqui eu tenho a minha tabelinha com os parâmetros populacionais e o estimador pontual. Então, se a gente comparar aqui, ó, a média populacional do salário está dando 51.800. E a minha estimativa, 51.814, ó, muito próximo. O desvio padrão, 4.000 para o populacional e o amostral, 3.348. E a proporção, 0,60, por proporção populacional, e a proporção amostral, 0,63. Então, a diferença ela é esperada, né? Sim, ela é esperada porque ela é uma amostra e não é um censo, ou seja, não peguei toda a população e fiz a pesquisa. Então, ao fazer inferências acerca de uma população com base em uma amostra, é muito importante que a população amostral e a população alvo sejam muito próximas. E isso aqui aconteceu no nosso caso. Ou seja, eu posso dizer que minha estimativa pontual ela está coerente aí com meus parâmetros populacionais, podemos dizer, tá? Mas aqui ainda a gente não tem a questão da confiabilidade, do nível de confiança, quanto que eu posso confiar nessa minha amostra. Isso aí a gente já vai trabalhar logo logo. A gente vai entender como que a gente consegue esses níveis de confiança, trabalhando então com as estimativas intervalares. Bom, então aqui a gente chega na estimativa dos parâmetros populacionais, só que sendo intervalar. Porque aqui acontece o seguinte, em vez de estimar Mi como sendo uma estimativa pontual, você pode estimar Mi, ou seja, a minha média, como um intervalo. Então a definição da estimativa intervalar é o seguinte, ó, uma estimativa intervalar é um intervalo ou amplitude de valores usado para estimar um parâmetro populacional. Bom, aqui eu tenho uma dica para dar para vocês. Ó. Para formar uma estimativa intervalar, a gente pode usar uma estimativa pontual, tá? Como o centro do intervalo e depois adicionar e subtrair uma margem de erro. Então, o que acontece? A estimativa pontual e intervalar, elas estão relacionadas. Eu preciso de uma estimativa pontual para depois gerar, de certa forma, uma estimativa intervalar, tá certo? Bom, então, para a gente estimar esses parâmetros populacionais, eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês. O quão confiante você precisa estar para saber que a sua estimativa intervalar tenha a média populacional Mi? E aí, hein? Bom, aqui a gente entra com o conceito de nível de confiança. E aí eu vou trazer a definição de nível de confiança para vocês. Ó. O nível de confiança C é a probabilidade que a estimativa intervalar contenha o parâmetro populacional, supondo que o processo de estimação é repetido um grande número de vezes. Então aqui esse C é o quanto eu acredito, é o quanto que eu confio naquela pesquisa. Então eu posso estimar esse C, por exemplo, como o nível de confiança de 95%. Tá. E os outros 5%? Esse aqui, ele geralmente é chamado de alfa, que é o nível de significância. Ou o nível de desconfiança, podemos interpretar, tá? Mas o nome correto é nível de
significância, tá? Então a gente vai trabalhar com esses conceitos também. Então agora eu quero que vocês peguem essa visão. Reparem aqui na nossa distribuição normal. Eu tenho esse C que representa, por exemplo, 95% de confiança, de nível de confiança. Então ele pega essa área aqui todinha. Só que aqui eu tenho o tal de ZC e menos ZC. O que significa isso? Bom, professor, Z a gente sabe que é o score Z. Beleza. Só que com esse Czinho, ele significa o Z crítico. Ou seja, da onde que ele sai do meu nível de confiança para o meu nível de desconfiança ou meu nível de significância. Então aqui geralmente a gente chama isso daqui de alfa, tá? Alfa é igual a 1 sobre 2, abre parênteses, 1 menos C, tá certo? Isso daqui é meu nível de significância. Do mesmo jeito daqui. Então se eu tenho 95% de confiança, eu tenho alfa igual a 5%, correto? Igual a gente discutiu. Só que em cada lado aqui da cauda, né, eu tenho 2,5%. 2,5% aqui e 2,5% aqui, tá? Então a fórmula correta do alfa ele seria o seguinte: alfa vai ser 1 menos o nível de confiança, tá certo? E aí aqui eu dividi em duas partes, porque a gente está trabalhando com bicaudal, ou seja, eu tenho uma distribuição normal, só que eu tenho dois valores aqui para Z, né? Z crítico, sendo que eles são simétricos, tá, gente? E aí eu divido esse 5% em duas partes, beleza? Mas podemos ter unilateral também, eu vou falar isso no próximo capítulo. Professor, quem é esse Z crítico? Bom, eu posso olhar na nossa tabela Z e ver que esse pedacinho aqui de área, 0,025, ele vai ser, por exemplo, menos 1,96, se vocês olharem lá na tabela. E como ele é simétrico, ou seja, esse pedacinho é igual a esse ZC aqui, ele também vai ser 1,96, só que com sinal trocado, tá, gente? Então, sempre reparem isso. Se aqui for menos 1,96, o à direita aqui, né, o ZC à direita, vai ser 1,96 positivo. Bom, poderia também ter outros exemplos, né? Ó, se o C fosse 90%, né, ou seja, essa área aqui azul fosse 90%, então essa outra areazinha em amarelo aqui, ela seria 10%. Em cada parte seria 5%, né? Em cada cauda, a gente chama isso aqui de cauda, tá? Cada cauda, 5%. E aí muda o valor de Z, lógico, né? Ficaria, olhando lá na tabela, menos 1,645. Esse aqui é o valor crítico, né, que separa a cauda esquerda, por exemplo, aqui para cá. O valor crítico que separa a cauda esquerda do nível de confiança. Da mesma forma, o valor positivo, só que separa aqui a cauda direita. Pegaram a visão? Bom, uma dica de estudo é que neste curso os níveis de confiança 90%, 95% e 99% serão os mais utilizados, tá? Então os scores Zs correspondentes a esses níveis de confiança são, então eu tenho aqui, ó, 90% 1,645, 95% 1,96 e 99% 2,575. Então esses são os valores de Z aí mais utilizados. Continuando aí a nossa matéria, eu posso também fazer um questionamento para vocês. Qual a diferença entre a estimativa pontual e o valor real do parâmetro? Conseguiram entender? Eu estou dizendo assim, ó, por exemplo, eu tenho x barra e tenho mi, né? Então, qual é a diferença desse x barra da amostra, lá da média calculada da amostra, menos aqui o parâmetro populacional, tá? É isso que eu quero que vocês compreendam. Então, eu tenho aqui, ó, a diferença é chamada de erro de amostragem ou erro amostral, quando mi é estimado. O erro de amostragem é a diferença entre esses dois, tá? Além disso, na maioria dos casos, é claro, mi ele é desconhecido. A média populacional é desconhecido. E a gente trabalha com a média amostral, que varia de amostra para amostra, a gente já sabe disso.
Entretanto, você pode calcular o valor máximo para esse erro, tá? Quando souber o nível de confiança e a distribuição amostral da variável. Tá, aí vocês me perguntam, professor, como que eu calculo o nível de confiança? Ou somente o Czinho que a gente está trabalhando, né? Como que eu calculo isso? Então, gente, você não calcula exatamente o nível de confiança, você estima ele. Fala assim, ó, eu quero que minha pesquisa tenha 95% de confiança. Beleza, aí a gente continua os nossos cálculos. Ou não, eu quero uma precisão maior, 99%. Então, a escolha é nossa, né? Desse nível de confiança. Tá, mas aí quando a gente está trabalhando com o nível de confiança, gera também um outro conceito. E o conceito chamado margem de erro. Vocês devem ver isso direto nas campanhas políticas, né? Mas o que seria essa margem de erro, gente? Tá aqui, ó, dado o nível de confiança C, lá meus 95%, por exemplo, a margem de erro E, às vezes chamada também de erro máximo da estimativa ou tolerância de erro, mas mais comum é a margem de erro mesmo, ela é a maior distância possível entre a estimativa pontual e o valor do parâmetro que ela está estimando, tá? Como assim, professor? Perceba, eu tenho aqui uma média populacional μ, em que sigma é conhecido. Então, a margem de erro a gente consegue calcular. E como que a gente faz para calcular? Através dessa formulinha aqui, ó. Lembra do meu Z crítico vezes sigma de x barra? Onde sigma de x barra é sigma dividido por raiz quadrada de n. Isso daqui é conhecido como margem de erro, ok? Então, a gente já estava calculando a margem de erro já anteriormente. Bom, e aí a gente tem que seguir algumas condições, tá, gente, para essa margem de erro. Primeiro, a amostra tem que ser aleatória. Tá. E a segunda, pelo menos um dos seguintes é verdade. O que isso quer dizer? A população ela é normalmente distribuída? Se sim, eu posso usar essa fórmula. Ou n é maior ou igual a 30? Se sim, então eu também posso usar essa equação. Então, isso daqui é extremamente importante, tá? Se a população é normalmente distribuída ou se n é maior ou igual a 30. Bom, pegando aqui um exemplo para a gente resolver, vamos ter o seguinte, ó, um pesquisador da área de economia, né, da área econômica, está coletando dados sobre funcionários de mercearias em um condado. Os dados listados a seguir representam uma amostra aleatória do número de horas semanais trabalhadas por 40 funcionários, n maior ou igual a 30, tá? De diversas mercearias no condado. Seja um nível de confiança de 95%, encontre a margem de erro e o número médio de horas trabalhadas por funcionários de mercearias. Suponha que o desvio padrão da população seja de... Opa, então o sigma é conhecido, tá? 7,9, eu já conheço o desvio padrão da população, tá bom? Então aqui eu tenho os meus dados sobre os funcionários, 30, 26 e assim vai. Eu tenho 40 dados aqui. Então como que a gente vai resolver isso, né? Primeira coisa, a amostra ela é aleatória, sim, a gente viu isso, e n é igual a 40, ou seja, maior ou igual a 30. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma estimativa pontual. E eu vou fazer uma estimativa da média. Eu vou somar todos eles, que vai dar 1.184, e dividir por 40. Então, a média está dando 29,6. Ele falou outra coisa. Ele falou que o Czinho é 95%. E a gente já viu lá na dica anterior que quando for 95%, o Z crítico é mais ou menos 1,96. Só para poder fazer um parênteses aqui, aquele lance que geralmente os jornais falam em pesquisa, né? A margem de erro para mais ou para menos, é exatamente isso aqui que a gente está calculando, tá? Então aqui o meu Z crítico ele é mais, ou seja, para mais 1,96 e para menos 1,96. Então eu tenho isso daqui, que são os meus Z críticos, que estão separando o meu nível de confiança do meu nível de significância, tá certo?
Então, beleza, fiz isso daqui, já tenho o meu valor de Z, então agora eu vou substituir na fórmula do erro, né, da margem de erro. Então, meu Z crítico é 1,96, ele já me deu o desvio padrão, ele é conhecido, então é 7,9 dividido pela raiz quadrada aí de 40. Então, eu tenho aqui que a margem de erro é de 2,4. Bom, a gente pode interpretar isso da seguinte forma. Você está 95% confiante de que a margem de erro para a média populacional é de aproximadamente 2,4 horas. A estimativa pontual para o número médio de horas semanais trabalhadas por funcionários de mercearias nesse condado é de 29,6. Então, em outras palavras, é isso. Eu tenho que a média é 29,6 com a margem de erro de 2,4. E isso com 95% de confiança. Beleza? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é dentro ainda de intervalo de confiança para a média com sigma conhecido, mas agora eu vou falar aqui de intervalos de confiança para a média populacional. Tá certo? Então vamos lá. Intervalo de confiança para a média populacional é o seguinte. Usando uma estimativa pontual e uma margem de erro, você pode construir uma estimativa intervalar de um parâmetro populacional, tal como o μ. Essa estimativa intervalar é chamada de intervalo de confiança. Eu já dei um spoiler um pouquinho atrás aí no exemplo passado. Como que a gente define isso, né? Então, o intervalo de confiança C para a média populacional μ é dado por isso daqui, x barra menos a margem de erro, menor do que a média populacional e tem que ser menor também que a média, que é amostral, mais a margem de erro, tá? Bom, então, em outras palavras, foi o que a gente fez anteriormente e fazendo a análise aí do intervalo para mais e para menos, tá certo? Para isso, a gente tem que seguir algumas etapas. Então, para construir intervalo de confiança para a média populacional com sigma conhecido, primeira coisa, eu tenho que verificar se sigma é conhecido. Geralmente ele te dá isso, né? Ou se ele não te der, geralmente ele está falando em dados passados ou dados históricos, alguma coisa. Ele tem que te dar essa informação. E falar também que a amostra é aleatória. E se tudo isso acontecer e a população é normalmente distribuída ou n é maior ou igual a 30, a gente cumpriu essa primeira etapa. Depois, encontrar estatísticas amostrais. Primeiro, encontrar o n e o x barra. X barra a gente sabe calcular, né? Que é igual à somatória das observações dividido por n. E a terceira etapa é o seguinte, é encontrar o valor crítico, que corresponde ao nível de confiança dado. Isso aqui está lá na tabela Z. A gente padronizou basicamente os três que a gente vai usar, né? 90%, o 95% e o 99%. Por exemplo, quando é 95%, eu tenho um Z de 1,96. A gente já viu isso, né? Depois que a gente faz isso, a gente tem a quarta etapa. A quarta etapa aqui é calcular a margem de erro E, que a gente também já descobriu. Olha lá a fórmula. E igual a Z crítico vezes o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada aí de n. E por fim, calcular os limites inferior e superior e construir o intervalo de confiança. Então o limite inferior vai ser x barra menos a margem de erro, o limite superior vai ser x barra mais a margem de erro. E então a minha média populacional vai estar entre esses dois limites, correto? Então vamos ver como que a gente constrói isso. Então, construir um intervalo aqui de confiança para esse exemplo. O diretor de admissões de uma faculdade deseja estimar a idade média de todos os estudantes atualmente matriculados. Em uma amostra aleatória de 20 estudantes, a idade média encontrada é de 22,9 anos. De estudos anteriores, o desvio padrão conhecido é de 1,5 ano e a população é normalmente distribuída. Opa, ele falou isso daqui. Eu já estava preocupado, porque ele estava falando que n é menor, né, do que 30, mas ele aqui garantiu que a população é normalmente distribuída. Então, a gente pode trabalhar aqui com essa formulinha, tá, gente? Então, construir um intervalo de confiança de 90% da idade média da população. Bom, se vocês forem olhar lá na nossa tabela, o 0,90, que é o nível de confiança,
ele vai representar um Z crítico de 1,645, tá? Então é esse camarada que a gente vai usar na fórmula. Então eu coloquei aqui, ó, 1,645 vezes 1,5 dividido pela raiz quadrada de 20, que está dando aqui 0,6. Então essa é a margem de erro, e aí eu vou pegar o quê? A média que ele me deu, que foi 22,9, e vou tirar 0,6 e depois vou somar 0,6. Quando eu tiro 0,6, fica 22,3. E quando eu somo 0,6, fica 23,5. Então eu posso dizer que a minha representação geométrica do intervalo de confiança é o seguinte, ó, meu menor valor, 22,3, e o meu maior valor, 23,5. Isso com 90% de confiança. Bom, uma dica aqui que eu quero dar rapidamente, que a gente pode encontrar a margem de erro através aqui do Excel. Olha como que é simples. Tirei um print lá do meu Excel. É só usar esse comando, ó, igual int, intervalo de confiança normalizado, né? Aí aqui ele vai pedir o alfa. Quem é o alfa? O alfa é o nível de significância. No caso nosso aí, como o C é 0,90, né? Que a gente colocou 90%, então o alfa vai ser 0,10. Então eu tenho o alfa aqui que vai ser 0,10, o desvio padrão que ele me deu, né? Voltando lá, o desvio padrão foi 1,5. 1,5. E o tamanho da amostra que foi 20. Então quando eu substituo tudo isso daqui, ó, e dou meu igual, olha lá, eu já encontro a minha margem de erro, ou seja, 0,6. Igual a gente encontrou anteriormente. E aí basta eu colocar aí o intervalo inferior e o intervalo superior. O que a gente pode interpretar é o seguinte, que com 90% de confiança você pode dizer que a idade média aqui de todos os estudantes está entre 22,3 e 23,5 anos. Foi isso que a gente encontrou aqui, tá certo? Então é assim que a gente faz para calcular um intervalo de confiança para a média, tá? Média populacional. Bom, agora a gente vai encontrar o tamanho da amostra. Então, qual vai ser o meu tamanho da amostra quando eu tenho, reparem, quando eu tenho sigma conhecido? Depois a gente vai trabalhar com sigma desconhecido, tá bom? Então, como que eu faço essa continha? Bom, galera, para entender um pouquinho sobre o tamanho da amostra, eu tenho o seguinte, conforme meu nível de confiança aumenta, o que acontece com o meu intervalo de confiança? Ele fica largo, né? Ele enlarguece. E, em contrapartida, a precisão da minha estimativa diminui, tá bom? Bom, uma maneira de melhorar a precisão de uma estimativa sem diminuir o nível de confiança é aumentar o tamanho da amostra. A gente vai ver como que a gente faz isso. Mas antes, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Qual o tamanho da amostra é necessário para garantir um certo nível de confiança para uma margem de erro dada? Como que eu faço isso? Bom, é bem simples, ó. Para encontrar o tamanho mínimo de uma amostra para estimar a minha média, basta eu ter em mão os seguintes parâmetros. Então eu tenho que ter o nível de confiança C, eu tenho que ter a minha margem de erro, o tamanho mínimo da amostra N, que é necessário para estimar a minha população Mi. Então essas são as minhas variáveis, né? Então eu tenho a minha formulinha, que é essa daqui, ó. N é igual a Z crítico vezes sigma dividido por E ao quadrado. Nada mais é do que inverter a nossa formulinha lá que a gente estava trabalhando, tá, gente? A gente não tinha isso daqui, ó. Então eu inverti, eu passei essa raiz quadrada de n para o outro lado, então ficou assim, ó, raiz quadrada de n, z, sigma, e. E agora eu coloquei o quê? Esse camarada aqui, ó, ao quadrado. Esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado. Então esse daqui, ó, raiz eliminou com esse, ficou só n, e ambos aqui, zc vezes sigma, e ficaram ao quadrado, tá? Então eu só inverti aqui a minha continha. Deixa eu apagar isso aqui para poder não ficar esse rabisco todo, tá bom? Bom, depois de ter encontrado essa formulinha, eu posso fazer o seguinte questionamento. Tá,
Mas se esse camarada aqui for desconhecido, né? Como que eu faço para encontrar o meu tamanho mínimo de uma amostra? Bom, então quando esse sigma aqui é desconhecido, você pode estimá-lo usando o desvio padrão amostral, dado que você tem uma amostra preliminar com pelo menos 30 membros, tá, gente? Pelo menos 30 amostras aí. Bom, então a gente vai ver um exemplo aqui para poder entender tudo isso. O pesquisador da área de economia, do exemplo lá, que a gente viu, ele quer estimar o número médio de horas semanais trabalhadas por todos os funcionários de mercearias no condado. Quantos funcionários devem ser incluídos na amostra para estar 95% confiante de que a diferença máxima entre a média amostral e a média populacional seja de 1,5 hora? Bom, então eu tenho aqui que meu nível de confiança é 0,95. Pela tabelinha Z, eu sei que é 1,96, quando eu tenho 0,95, né? Do exemplo passado, eu já sei que o meu sigma ele é 7,9. Só voltar os slides. E ele falou que o erro, ele falou aqui, a diferença máxima entre a média amostral e a média populacional seja 1,5. E é o meu erro, tá? Então ele deu todos os meus dados. Basta eu substituir nessa formulinha aqui. Então eu coloquei 1,96 vezes 7,9 dividido por 1,5, tudo isso ao quadrado. Então deu 106,56. Aproximadamente, né? Aqui 107. Então o pesquisador ele já tem 40 funcionários, então a amostra necessita de pelo menos mais 67. Note que 107 é o número mínimo de funcionários para incluir na amostra, para que ela tenha o quê? 95% de confiança, tá? Bom, essa é a continha que a gente faz. Espero ter ajudado vocês a entender essa primeira parte do conteúdo. Até a próxima!